interessante aqui do Egito, como uma das primeiras civilizações da história, bom, a primeira civilização se considera que foram os sumérios, ali entre os rios Tigres e Eufrates, próximo onde hoje ali seria a região do Iraque, possivelmente, e os sumérios tiveram um papel na história da humanidade fundamental. São eles que, de certa forma, dividem o que é história e o que é pré-história. Porque o que divide as duas coisas é a invenção da escrita, e até hoje se dá os créditos aos sumérios pela invenção da escrita. Há alguma polêmica nisso, acredita-se, né, que os egípcios tenham tido um papel, quase que simultaneamente tenham desenvolvido sua escrita própria também. E outro fenômeno super importante, que acontece mais ou menos nessa época, é a invenção da agricultura, que aconteceu no mundo algo entre 10 mil e 12 mil anos atrás. E por quê? Antes a gente era caçador e coletor, então a gente saía pescando, ficava zanzando como nômade pela terra, tinha fruta, dava para colher alguma coisa, a gente ficava ali, tinha água potável, acabavam as frutas ou mudava a estação, a gente saía caminhando e tentava achar. Então a gente não se fixava em lugar nenhum e com isso a gente vivia em pequenos bandos, né? Na medida em que a gente desenvolve a agricultura, a gente passa a se fixar em locais, né, que são cidades, por isso civilização vem de civitas, né? E a agricultura obriga a gente a ficar parado no local, desenvolver especialidades, né? A gente passa a ter um planta semente, outro colhe, outro rega, irriga, né? E aqui o Egito tem muito a ver com a história da civilização, porque eles dependem do Nilo. Mas a gente está numa região desértica e só tem vida ao redor do Nilo. E aqui a gente consegue ver os canais de irrigação que tornam a agricultura possível nessa região super árida do deserto do Saara. É graças ao Nilo que a civilização foi capaz de se estabelecer aqui nessa região desértica do norte da África. Mas isso não quer dizer que a vida deles tenha sido fácil, porque apesar do Nilo ser muito fértil, ele inundava. Então a pessoa também não dá para plantar dentro do Nilo, fazer hidroponia, uma plantação aquática, mas também não podia fazer muito na beirinha do Nilo, porque o Nilo tinha cheias e alagava tudo, né? Então eles precisaram desenvolver métodos de irrigação, criar canaletes que levassem a água próxima do Nilo, mas não tão próxima que alagasse tudo e que perdesse a plantação. Ou seja, no fundo, a história da civilização humana tem a ver com desafio e com dificuldade. Como havia uma dificuldade, a gente precisava se unir e cooperar. Então, de certa forma, apesar de a gente ver o Nilo como uma dádiva do deserto, mas ele foi também um trabalho de cooperação humana. Ou seja, precisou ter o engenho humano, precisou ter colaboração entre a gente para que a gente edificasse a civilização que a gente criou. Assim como a criação da pirâmide, que foi basicamente uma criação mitológica, né, por se acreditar que o faraó era um deus, foi um esforço, né, foi um esforço do engenho humano que demandou que a gente resolvesse problemas. Então, desenvolvesse técnicas de geometria, de matemática, de arquitetura, de proporção. Ou seja, de alguma forma, toda a história da civilização é uma história também de superação e de utilizar os problemas e os desafios para nos tornarmos cada vez melhores. Portanto, quando você tiver problemas, pense melhor e não reclame. Os problemas nos legaram a civilização e o progresso.